Pessoal, hoje estamos disponibilizando este vídeo sobre o que está acontecendo com a indústria da Alemanha e a economia do euro. Ele foi transmitido originalmente para os membros do canal em agosto de 2023. Mas como é um assunto muito importante e ficou bem completo, nós resolvemos abrir uma exceção e disponibilizar ele para todos os inscritos aqui do canal. E ele já é uma amostra do que vocês têm acesso caso decidam se tornar membros do nosso canal, e a gente já faz esse convite. Confiram todos os mais de 150 vídeos que fazem parte do nosso acervo, além da área de membros com notícias diárias e resumo dos principais acontecimentos do dia. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, então façam um período de teste, se inscrevam por um mês, se tornem membros e tenham acesso aos nossos vídeos, além das nossas tradicionais lives de quarta-feira, 19 horas. Então espero que gostem deste vídeo sobre a indústria da Alemanha e a economia do euro. Muito bem, começando mais um Follow the Money ao vivo nesta quarta-feira, dia 9 de agosto. Sejam todos muito bem-vindos, especialmente aqueles que são novos, estão começando agora aqui a assistir às nossas transmissões. Lembrando que todos os conteúdos sempre ficam gravados, assim que a gente acabar essa transmissão, você pode voltar e acessar e recomeçar, caso alguém tenha que sair no meio do caminho. E todo o nosso acervo, já são mais de 130 transmissões, desde que a gente começou em maio de 2020, tem muito conteúdo bacana, vocês podem maratonar sobre os mais variados de história financeira contemporânea, mercados, investimentos, história econômica, então aproveitem o Follow the Money. Vamos lá para o conteúdo de hoje, que é algo bem interessante, vocês vão ver alguns gráficos que até chama atenção o nível da situação da indústria na Alemanha. Mas antes de falar do assunto, até é preciso contextualizar um pouco sobre o que acontece no continente, porque o que a gente tem na região, na zona do euro, especialmente na Alemanha, é um momento em que a zona econômica está saindo dos grandes choques da pandemia e também da guerra da Ucrânia, que sem dúvida alguma trouxe muita turbulência para as commodities energéticas, especialmente depois que começou ali a guerra em fevereiro do ano passado, e a gente viu o preço do gás natural disparar, aumentar mais de 10 vezes, enfim, foi uma loucura. Felizmente isso arrefeceu, o inverno europeu não foi tão severo como poderia ter sido, felizmente, então aqueles temores maiores que havia com a economia europeia como um todo, acabou não se concretizando, pelo menos no inverno europeu. Agora, o que vai acontecer nos próximos meses é difícil saber. Mas essa foi a situação recente. Então, pandemia, inflação, choque energético, disparada de preços para todos os países. Só que no caso da Alemanha, a situação foi mais grave também por conta da transição energética, a chamada política Energiewende, que é a nova a mudança, o shift de energia, que na Alemanha foi muito mais drástico em termos de as políticas e as transformações na matriz energética do país. E eu quero mostrar então os efeitos que isso teve e está tendo na indústria da Alemanha, sendo que ela é uma das grandes potências industriais e exportadoras do planeta, mas a consequência da energia mais cara está agora se materializando e a gente pode ver como isso repercute na economia da Alemanha. Então, claro que quando eu coloco aqui a desindustrialização da Alemanha, não é uma desindustrialização completa, mas na margem isso está acontecendo, ou pelo menos a Alemanha tem sido cada vez menos vista como um destino para mais investimentos no setor industrial. Então, sem mais preâmbulos, deixa eu colocar aqui já os nossos slides. Então, falar sobre a desindustrialização da Alemanha e a produtividade na Europa também, porque tem a ver com as questões na economia da zona do euro, o que está acontecendo por lá e como a Alemanha reflete na zona como um todo. Esse é um gráfico que de cara já chama atenção, que é o preço da energia elétrica comercial. Então, quilowatt-hora medido em dólares. Essa é a comparação com vários países, e aqui a fonte está aqui embaixo, Global Petrol Prices, que mostra desde Chile, Estados Unidos, Brasil, Israel, enfim,
vários países da Europa e o mais caro nessa comparação está justamente a Alemanha aqui, essa aqui é praticamente 3 vezes mais do que vários países da Alemanha, da Europa e até mesmo que Brasil, Estados Unidos. Então, isso é o custo maior, significa que o custo da energia se torna muito mais caro para qualquer empresa situada na Alemanha. E claro que varia de região para região. Talvez algumas regiões da Alemanha tenham uma energia ainda mais cara do que essa média nacional. Aí para mostrar a foto disso, o preço da energia elétrica comercial é dessa mesma fonte aqui, o Global Petrol Prices. Vejam só, de vários países do planeta, o único local que está vermelho é justamente a Alemanha. Então, alguma coisa está acontecendo. Isso não é normal, porque a Alemanha, uma economia de primeiríssimo mundo, está com essa situação. E a gente pode ver que esse, para mim, é o gráfico que mais chamou a atenção de todos que a gente compilou, que mostra a produção industrial na Alemanha, sendo 2015 a base 100, como ela vem se comportando nos últimos anos. A linha azul escuro ou cinza escuro é a produção industrial total, que mostra uma leve ascensão até 2020, a queda forte, a recuperação, e de lá para cá novamente caindo, abaixo de 100, então abaixo do nível de 2015, agora. A linha cinza clara exclui construção e energia, então também mostrando uma queda, mas o que é mais dramático nessa foto é a indústria que é intensiva em energia. Então aquelas indústrias, por exemplo, alumínio, que usa muita energia, ou aço, que também precisa de muita energia, esse tipo de indústria, essa é a que mais sentiu. E vejam que agora estamos no patamar aqui de 2023, praticamente quase 80%, ou 20% abaixo do patamar de 2015. Então, olha o que aconteceu com a indústria alemã. E aqui tem os intensivos, como eu acabei de mencionar aqui, os químicos, metais, vidro, cerâmica, pedras, minerais, papel, papelão, petróleo, carvão e outros. Então, essa é a situação da indústria na Alemanha. Aqui mais alguns dados aqui um pouco mais alongados da produção industrial na Alemanha, considerando manufatura e o total, que exclui construção. Então veja aqui o nível atual mais baixo que até 2010. Até, se a gente voltar a 2007, estava mais alto que agora. E aí o mais recente dado, que também chamou atenção, e isso virou manchete, que a produção industrial na Alemanha agora em julho caiu mais do que era antecipado, teve uma queda de 1,5%, isso foi no mês, leitura mensal. O PMI de manufatura, que é o famoso indicador dos gerentes de compra, que abaixo de 50 significa um nível de contração, muito pessimismo, e essa é a foto atual. Praticamente, assim, quase no mesmo patamar da pandemia, e algo tão ruim quanto isso, teríamos que voltar lá para a crise financeira de 2008. Então, é essa a situação que preocupa os industriais e a economia da Alemanha. E aí, olhando o impacto que tem essa situação da energia, vejam aqui o total de energia que impacta combustíveis, eletricidade e gasolina, para a Alemanha, o Consumer Price Index, então o indicador de preço componente apenas de energia, que claro, disparou ali em 2021, especialmente 2022. Agora, e aqui esse é o indicador, aqui é a variação anual, que chegou no pico mais de 30%, e agora está estabilizando, mas ainda subindo no patamar bem elevado em relação ao ano anterior. A índice de preços ao produtor, antes era preços ao consumidor. No índice de preços ao produtor, veja aqui o quanto que aumentou o preço da manufatura, preços ao produtor. Então essa foi a disparada do indicador, chegou aqui em 15% ao ano. E o que é o impacto no investimento direto estrangeiro? Essa é um relatório da Ernst Young, e que denota justamente os efeitos que essas políticas tiveram na Alemanha ao longo dos anos, mas agora medida pelo interesse em investimento estrangeiro direto. O que mostra esse gráfico? O número de novos investimentos estrangeiros diretos na Alemanha que tem declinado nos últimos 5 anos.
Então, de 2017, que estava em 1124, e que agora vem declinando, declina e mais uma vez em 2022. Ainda não temos o dado cheio deste ano. A balança comercial na Alemanha, que normalmente era bastante positiva, historicamente era positiva, já que a Alemanha é uma potência industrial e, portanto, também uma potência exportadora, a sua balança comercial costumava ser bastante positiva. Aqui só mostrando também da força de trabalho na Alemanha, que a população também está envelhecendo, isso é um problema adicional para a economia do continente. A exportação de carros, olha só a foto. Pô, a Alemanha, também historicamente, uma grande exportadora de carros. Essa é a principal pauta de exportação, carros. Que lá em 2015 e 2016 superava o Japão, aí o Japão superou. E veja que a Alemanha já mostra um declínio a partir de 2018. Não foi agora. Desde 2018 a Alemanha vem perdendo mercado, chegou até agora 2022, aí teve uma leve recuperação, mas está praticamente perdendo o posto para a China, já perdeu para o Japão, e daqui a pouco até a Coreia do Sul pode ultrapassar a Alemanha em exportação de automóveis. Então aqui o declínio da força de trabalho, também medida total de população entre as idades de 20 e 66 anos, seria a população em idade de trabalhar, que vem declinando, e as estimativas é de mais queda. Deixa eu ver aqui, de exportações. Bom, aqui apenas mostrando a pauta de exportação, eu vejo aqui que o item único, carros, é justamente o principal. A importações, e aí que vem o grande culpado por essa balança comercial que vem se deteriorando, a gente pode dizer que são dois. De um lado, a gente tem a própria indústria alemã perdendo competitividade, exportando relativamente menos em comparação com seus pares também, mas de outro, teve o efeito agora direto da guerra, da disparada das commodities energéticas, petróleo, derivados, gás natural, que a Alemanha precisou importar muito mais. E esse aumento de importações, especialmente em 2022 e 2023, acabou reduzindo o superávit histórico que ela sempre teve na sua balança comercial. Então eu começo mostrando a foto com as importações da Rússia, da Alemanha, o que a Alemanha importa da Rússia, de 95 até 2021. Nem tem aqui 22, mas mostrando como a parte de petróleo era muito importante. E aí aqui, ó, então petróleo principal e depois derivados de petróleo. E também uma parte aqui de carvão e minério, depois aqui várias commodities minerais, metais base, cobre refinado, platina, ouro, etc. Pois bem, e aí então que a gente vê aqui a foto da balança comercial alemã nos últimos 12 meses. O que a gente tem no eixo da esquerda, que é o total de exportações, as barras em azuis, e as barras em laranja, o total de importações. E aqui desse lado não é negativo não, tá? Aqui tá o zero. Então aqui desse lado a gente vê o total do superávit comercial, que em 2022 chegou no menor patamar dos últimos 20 anos. E agora voltou a subir novamente, até porque teve uma queda no preço das commodities. Então a balança comercial alemã, que historicamente foi sempre muito superavitária, veja aqui, consistentemente acima de 200 bilhões de dólares, chegou em 2022 ali quase em 60 bilhões de dólares. Então foi realmente uma queda muito forte e é reflexo de tudo isso. Então, deixa eu ver o que mais temos aqui. Bom, conta corrente, também sempre superavitária. Aqui em relação ao PIB, conta corrente, só lembrando que inclui a balança comercial, a balança de serviços e a balança de rendas também. Tudo que a Alemanha recebe de juros e dividendos do exterior, menos o que ela paga de juros e dividendos para o estrangeiro. Então, historicamente, muito positivo, mas veja que 2022 já foi menos positivo do que o histórico anterior. Antes de entrar na parte da matriz energética, só relembrar um dado que tem a ver com... É uma particularidade da zona do euro, e eu já falei sobre isso numa das nossas primeiras transmissões, acho que foi ainda em maio de 2020, onde eu comentei sobre a situação da zona do euro e algumas idiosincrasias do sistema financeiro europeu. Porque como é que funciona
dentro da zona do euro. Quando o país paga mais do que recebe do estrangeiro, significa que ele tem um déficit no seu balanço de pagamentos. Então, considerando todas as transações, pagamentos de bens e serviços, investimentos, contração de dívida, enfim, tudo isso representa que um país paga ou recebe do exterior. É o balanço de pagamentos. Se um país paga mais, manda mais dinheiro para o exterior, ele tem esse déficit e ele precisa cobrir esse déficit com uma queda nas suas reservas internacionais. É assim que funciona entre países. Então, sempre esses pagamentos são liquidados. Nenhum país fica com saldo com relação a outro. Se o Brasil não fica com saldo em haver com os Estados Unidos ou outros países. Mas no caso da zona do euro, os pagamentos entre países, então intra-zona do euro, eles não são liquidados. E quando há um superávit ou um déficit na balança de pagamentos, esses déficits, ou seja, saldos devedores e saldos do outro lado credores, vão sendo acumulados. E a foto que nós temos, a mais recente, aqui com dados de junho de 2023, mostra o seguinte: a Alemanha, que está com um saldo de mais de 1 trilhão de euros, veio caindo aqui nos últimos meses, mas chegou no máximo aqui bateu quase 1,3 trilhão de euros, e os grandes devedores do lado de baixo, sendo Espanha e Itália. Aqui é principalmente Itália e depois Espanha. Por que eu mostro essa foto? Porque essa parte curiosa em que, mesmo a Alemanha sendo uma potência exportadora e tendo uma balança comercial superavitária, e ela tem isso também dentro da zona do euro, na zona do euro ela não está recebendo isso, ela não tem recebido os pagamentos de fato, ela tem um saldo credor em haver entre os seus outros membros. Isso é sempre um potencial risco quando se fala de desintegração da zona do euro. Não é o que eu vou falar aqui hoje, mas eu queria relembrar esse dado porque é importante e é uma dívida do restante dos países a favor da Alemanha, e é o saldo credor que ela tem, e que se há o fim da União Monetária, possivelmente ela fica sem receber, então tem que levar para prejuízo todo esse montante, 1 trilhão de euros. Mas enfim, deixa eu seguir aqui e agora entrar na parte que é a questão da energia alemã. Pois bem, essa é uma política que começou no início ali meados da década de 2000, um movimento muito forte chamado de Energiewende, então a mudança de energia. E essa nova política estipulou algumas diretrizes para que a economia alemã seguisse quando se fala de produção de energia, que deveria ser muito mais sustentável, muito mais verde e reduzir ao máximo combustíveis fósseis, carvão especialmente, derivados de petróleo, gás natural, ótimo. Porém, reduzir também energia nuclear, que é a energia mais, depois de todos os investimentos feitos, é a energia mais barata, mais confiável, é bastante segura, sim, mais segura que todas essas de combustíveis fósseis. Só que houve um lobby tão forte contra a energia nuclear que eles conseguiram levar a política adiante para desativar, e essa era a meta, desativar todos os reatores nucleares até este ano de 2023. Aliás, era até 2022, postergaram um pouquinho por conta da guerra na Ucrânia, mas em 2023 ratificaram o plano de acabar e desativar praticamente todos os reatores nucleares. E ao longo desse período, o investimento em energias renováveis ele foi estrondoso, justamente para alcançar os objetivos do Energiewende. E o que nós tivemos então neste período? Aqui é a participação das principais fontes energéticas no consumo desde 90 até agora. Petróleo era a principal e agora vem caindo em proporção, então o petróleo caiu um pouco, gás natural aumentou, e essa é uma consequência inevitável de qualquer transição energética que foca majoritariamente em energias renováveis solar e eólica, porque eólica e solar não são confiáveis, são intermitentes, depende de vento, depende de sol, e normalmente o que se faz é plugar
proximamente da matriz energética eólica e solar alguma usina que funcione à base de gás natural, porque dos combustíveis fósseis é a mais limpa de todos ou a menos suja. Então o gás natural acaba crescendo em importância. Carvão, felizmente, caiu, aqui lignite aqui que é um pouquinho, e aí energia nuclear, que tinha alguma relevância, está perdendo quase toda a sua relevância, e aqui renováveis que aumentou e muito. Aí avançando, aqui do total de renováveis, vejo que ainda estamos falando de consumo de energia em 2022. A gente teve aqui solar 2,1%, eólica 3,9%, sendo que renováveis total 17,2% e biomassa aqui 8,8%. Aí avançando, aqui no origem da energia elétrica, aqui apenas mais um gráfico, deixa eu até avançar nisso aqui, não preciso mostrar. Bom, aqui essa é a parte que mostra o tamanho do problema pelo seguinte. Aqui nós temos a capacidade instalada. Esses gráficos mostravam o consumo de energia, então é a energia que foi efetivamente produzida. Agora a gente tem o consumo, a capacidade instalada de energia, e que eu vou mostrar agora. Então vejam só, de capacidade instalada, solar cresceu tudo isso. É que mais teve crescimento em capacidade instalada. Eólica também, e bastante. Petróleo praticamente nada, gás natural teve, carvão diminuição e nuclear uma forte diminuição. Só qual é o problema da capacidade instalada solar? É que por conta desta intermitência, nem sempre faz sol ou nem sempre venta, pode haver uma grande capacidade instalada, mas isso não é garantia de que essa capacidade instalada vai se traduzir em produção de energia. Esse é uma das grandes desvantagens de depender desse tipo de geração energética. E o resultado final é que isso encarece justamente o preço da energia final. E aqui a gente tem mais uma o total de produção energética dessas fontes. Veja que renováveis foi, de fato, o que mais cresceu nesse período. Deixa eu ver se tem mais algum gráfico. Esse é olha que curioso isso aqui, ó. Esse é um achado. Durante essa pesquisa, até foi nossa equipe lá que encontrou o Pedro Lett, este gráfico, que era uma previsão do mix energético feito pelo governo da Alemanha Ocidental, West Germany. Isso antes de termos a reunificação das Alemanhas. Vejam só que loucura. Olha a ideia. Isso foi feito em 1974. A ideia era que, ou a previsão era que o aumento grande seria em energia nuclear, a maior parte. Petróleo iria aumentar, mas depois perder importância, assim como gás natural, e aumentaria solar, hidráulica, hidrelétricas e outras. Mas energia nuclear era a principal. Mas isso mudou por completo e eles revisitaram e a energia nuclear acabou sendo muito combatida. Claro que aquilo é 74, depois em 86 tivemos o acidente de Chernobyl, aí depois 2011 Fukushima no Japão, e aí realmente todo o lobby e a opinião pública se voltou contra a energia nuclear, infelizmente. Pois bem, agora mostrando o PIB da Alemanha, que a foto que temos é que já está em recessão. E essa até foi uma notícia que saiu nessa semana, até foi que me estimulou a fazer o nosso Falou da Money de hoje com esse conteúdo, em que o ministro de Finanças da Alemanha, que é o Habeck, ele alertou, primeiro, já reconheceu o fato de que a economia alemã é quase certo que está em recessão. Tiveram 2 trimestres consecutivos de queda no PIB. Além disso, por conta do mix energético, por conta do alto custo hoje da energia no país, os efeitos que tem tido na indústria, que o país possivelmente vai ter alguns anos difíceis pela frente, eles estimam até 2030, talvez mais, e que possivelmente eles precisem estudar subsídios para conseguir financiar ou viabilizar a indústria alemã com uma energia tão cara. Olha onde chegou a situação da economia alemã. São poucos casos assim de países desenvolvidos que conseguiram dar tantos tiros nos pés como os alemães conseguiram nos últimos anos. Mas enfim, então para
mostrar essa é a situação na Alemanha. Agora eu vou trazer alguns gráficos da União Europeia, depois a gente pode aqui responder algumas perguntas, vi que só tem uma aqui por enquanto, mas por que importa a Alemanha para a zona do euro? Porque a principal economia, ela é o maior país da zona do euro, mais de 80 milhões de habitantes, é a principal economia, é a potência, ainda é uma potência exportadora, ainda é uma potência industrial, mas está enfrentando verdadeiros desafios, alguns são quase intransponíveis, não porque ela foi acometida por um grande desastre natural e devastou a capacidade instalada em indústria do país, mas sim por decisões próprias, decisões de governo, de Estado, de política econômica, de política energética, que está colocando de joelhos toda essa força industrial da economia alemã. E agora vamos trazer alguns dados da economia europeia, de produtividade, porque é interessante ver como isso tem repercutido aqui na produtividade por trabalhador. E o que a gente vê, às vezes, da Alemanha, acontece também com outros países da Europa, não na questão energética de desindustrialização, mas sim na baixa produtividade, nos baixos ganhos de produtividade nos últimos anos. Em que a gente vê aqui, várias economias aqui subindo bastante. Veja, aqui a variação desde 1950. Então temos Japão, Canadá, Itália é um que estagnou bastante, Reino Unido levemente estagnado, aqui Alemanha, que teve um período de um pouco de estagnação na década passada, e aí subiu, agora volta a cair, e Estados Unidos que segue subindo. Mas deixa eu voltar aqui, Aqui a produtividade o indicador de produtividade dos negócios, que mostra como os Estados Unidos é a principal economia em termos de produtividade, acima da Itália, do Canadá, da França, a Alemanha está para trás, e por fim aqui Reino Unido e Japão. E aqui a tendência de crescimento de produtividade que tem sido pior desde a grande crise financeira. Então aqui a zona do euro, aqui diz pouco menos de 70, vamos lá, 68, foi para 75, aqui a zona do Reino Unido também cresceu pouco, e Estados Unidos teve um crescimento maior nesse período. Então a economia da Europa, ela vem sentindo os efeitos de baixa produtividade, força de trabalho se aposentando, o continente está envelhecendo, é natural, e não consegue gerar novos ganhos de produtividade para turbinar a economia. Sem contar os problemas fiscais, e eu peço que vocês voltem na nossa... Acho que foi a segunda ou terceira transmissão que fizemos aqui no Follow the Money. Mais um dado para mostrar aqui a produtividade. No lado esquerdo, aqui o eixo XY, temos o total de horas anuais trabalhadas pelos trabalhadores. Então, quanto que um trabalhador trabalha em média por ano, e aqui vários países, e a sua produtividade. Vejam que os alemães já são dos que menos trabalham por ano, mas ainda tem uma produtividade muito elevada. Mas não adianta, se você trabalha menos, você vai produzir menos. A conta é simples. Especialmente se você tem o mesmo nível de produtividade que um americano, que trabalha aqui 400 horas a mais por ano do que um alemão. Realmente, isso é de 2019, esse dado. Realmente chama atenção. E aí, por fim, aqui a queda que é já centenária, isso por um lado é positivo, que mostra vários países aqui da Europa, Portugal, Estados Unidos, Espanha, Reino Unido, França e Alemanha, Estados Unidos obviamente não é da Europa, mas mostra o total de horas totais trabalhadas pelos trabalhadores num ano inteiro e que vem caindo. Isso é positivo, isso aqui significa, primeiro, um dado desse tamanho, significa ganho de qualidade de vida, elevação do padrão de vida, o trabalhador precisando trabalhar bem menos para ter uma riqueza muito maior e um padrão de vida muito mais elevado e podendo descansar mais, aproveitar mais um tempo. Agora, quando a gente coloca essa foto mais recente aqui, é claro que diminuir ainda mais as horas trabalhadas, aí significa perda de crescimento econômico e de riqueza gerada. Acho que agora esse é o último slide, depois aqui já abro para perguntas. Então aqui, por fim, a força de trabalho menor, e aqui a idade mediana na Europa, isso aqui é uma previsão de como vai estar em 2060. Então a gente vê que temos Polônia, Alemanha, Croácia, Bósnia, Itália, Grécia, Portugal, Espanha, todos com uma
idade mediana acima de 50 anos, então ali é uma força de trabalho que envelheceu muito mais. Então está claro que a Europa tem desafios pela frente, desafios econômicos, e quando a gente pensa assim em locais do planeta, por exemplo, para imigrar, que eu sei que é uma pergunta que muita gente tem, certamente alguns de vocês, alguns inclusive estão morando na Europa. Quando a gente olha para a Europa hoje e vê essa situação, e aí eu extrapolo além da Alemanha, é um continente que sem dúvida que tem muita riqueza acumulada, um PIB per capita elevadíssimo, um ótimo padrão de vida, mas com cada vez menos oportunidades, porque são economias que estão envelhecendo, a taxa de natalidade também está baixa, e é no caso específico da Alemanha, que deu esse grande tiro no pé, que está matando parte da sua indústria, custos elevadíssimos de eletricidade. Então, realmente, quando a gente vê a situação mundial e pensa vários lugares do planeta, Estados Unidos, Europa, Ásia, a Europa tem um dos maiores desafios de todos. Então, por mais que os Estados Unidos possa ter seus problemas também, Fed desvalorizando o dólar, dívida americana, do governo americano, é a maior do planeta, e dívida PIB também das maiores do planeta. Mas olhando para a economia americana, para o dinamismo, para a oportunidade que é gerada, em termos de atração de imigrantes, os Estados Unidos ainda estão relativamente isolados no mundo. Essa que é a verdade. Mas deixa eu trazer aqui para perguntas que tem algumas já nas telas, aqui eu estou vendo 2 chats. Então deixa eu aqui colocar a primeira, a do Thiago, que até não tem a ver com a nossa transmissão de hoje, mas vamos lá. Boa noite, Fernando. Muitos especialistas estão dizendo que o Brasil entrará em uma fase de alta do ciclo, tendo em vista a projeção de queda da Selic. Você não acredita que esse pensamento é precipitado, dado que a taxa de juros é apenas um dos indicadores entre vários do ciclo? E outra coisa, essa queda de taxa de juros também não pode não se concretizar caso a inflação volte a subir. E verificando as ações econômicas do nosso governo, acho que existe uma grande probabilidade disso acontecer. Boa pergunta, Thiago. Vamos lá. Primeiro, por mais que haja essa queda de juros, então o Banco Central iniciou esse ciclo de corte, ainda assim os juros estão num patamar elevado, tanto é que o Bacen, o Copom no comunicado deixou claro que esse ainda é um nível contracionista, e reduzindo para 11,75, que é a perspectiva até o fim desse ano, ainda estaria a taxa de juros num nível contracionista. O que significa isso? Que é o nível que ainda está tentando frear a economia, que não está estimulando o crescimento porque encarece crédito e tudo que é tipo de financiamento. Então não é apenas essa queda agora da Selic não é capaz de isoladamente fazer a nossa economia decolar. Há outros fatores, há o ciclo global, então se há recessão no ano que vem é difícil o Brasil conseguir crescer mais. Então é um passo importante, mas não é a única variável. E sobre o risco de inflação, o risco existe, mas eu diria o seguinte: no curtíssimo prazo, no curtíssimo prazo, eu diria que esse risco ele é pequeno, porque o câmbio está relativamente estabilizado e eu não consigo imaginar no curtíssimo prazo uma disparada grande de câmbio, salvo alguma crise lá fora, um crash dos mercados. Então, câmbio não considero um grande risco para contaminar a inflação. Outra parte que eu poderia contaminar a inflação são os derivados de petróleo e o próprio barril de petróleo, que também está numa fase assim, de relativa estabilidade ou lateralizando, se bem que nessa semana subiu bastante até o barril de petróleo, mas nenhuma disparada, nenhum choque como vimos no ano passado. Então, enquanto o câmbio estiver controlado e as commodities energéticas também não dispararem, eu acho que a inflação está sob controle e o déficit fiscal não necessariamente vai se traduzir em inflação imediata. É preciso acompanhar outros fatores, como o crescimento do crédito bancário, não é apenas o déficit fiscal. Então, dito isso, eu diria que o governo tem um horizonte tranquilo de inflação até o fim desse ano, talvez até meados do ano que vem. A partir de meados do ano que vem, para mim, começa a entrar em cena o risco Galípolo, nova direção do Banco Central. E aí é preciso aguardar as cenas dos próximos capítulos. Aqui do Hugo. Boa noite, Hugo. Existe uma questão importante sobre o tempo médio de trabalho do europeu. Acho que é tempo médio, né?
de trabalho europeu. Os países impõem jornadas menores por força de lei. Isso tem sido um problema para os empregadores que precisam pagar horas extras ou criar mais jornadas de trabalho. Encarece e diminui as possibilidades dos empreendedores. Sem dúvida, a gente vê países como a França, especialmente, que acho que a jornada lá é 35 horas por semana. Sim, é um fato que, por lei, o marco legal, então a legislação laboral, acaba freando o quanto que a economia pode crescer, o quanto que o trabalhador pode produzir, porque impede uma jornada maior. É verdade. Aqui agora tem mais perguntas aqui que chegaram pelo link no YouTube, só um pouquinho. Aqui da Daniela. Pergunta de principiante. Quando você fala de saldo entre países, isso são as transações entre as empresas dos países ou deles mesmos? Não é de principiante, é importante para explicar. São as transações todos os residentes de um país com todos os residentes de outros países. Então, governo, empresas e famílias, indivíduos. São todos os residentes em um país com o estrangeiro. É isso que eu quero dizer no saldo de transações. Então, é tudo que governo, empresas, indivíduos pagam para o exterior e recebem do exterior. Aqui do Bruno. Como está sendo o debate na sociedade e os políticos sobre os custos da Alemanha versus o uso de energias renováveis após a guerra e agora depois destes dados negativos? Pois então, é curioso como eles parecem estar reconhecendo que pelo menos parte desse desafio da situação atual econômica e do custo energético maior tem a ver com as energias renováveis, mas, por outro lado, eles estão considerando que esse é um custo que precisa ser pago, que não há alternativa. Então, assim, reconhecem as consequências, lamentam, mas é o que temos e é preciso seguir assim. Então, se preparem para anos difíceis. Assim, pelo menos essa foi a mensagem do ministro da Economia. Até se alguém está morando na Alemanha, tem contato com alguém de lá, por favor, pode compartilhar e enriquecer o nosso debate. Aqui do Alexandre Alves. De alguma maneira, uma maior adoção do conceito ESG pode trazer ainda mais desafios em rentabilizar as empresas neste cenário já complicado? Sem dúvida. O ESG, especialmente aquele aplicado à parte do E do ESG, que tem a ver com o meio ambiente, quando acaba impactando as políticas econômicas e até de empresas com relação ao uso de energia, pode acabar minando a rentabilidade das empresas. Mas aí o mercado vai penalizar. Se uma empresa acabar registrando prejuízo ou lucros menores porque quer pagar mais por energia ou quer recorrer a energias renováveis que porventura são mais caras, o mercado vai acabar penalizando. Então, esse é um efeito nocivo do ESG, mas é uma realidade. Aqui do Clasminha. Boa noite, professor. Em um cenário futuro com crescente endividamento e controle de juros longos, isso leva à estagnação da produtividade? Seria o futuro da Europa o mesmo do Japão atual? Eu diria que é bem possível, embora a produtividade ela esteja crescendo, mas num ritmo menor, mas o que não está crescendo é a população. Então o Japão já está em declínio populacional, mas a produtividade está subindo num ritmo menor. A Alemanha ainda não está em declínio populacional. Daqui a pouco pode estar, mas ainda precisa de alguns anos, talvez década. Então, sim que o endividamento público crescente, ele também vai minando o crescimento econômico, porque representa um fardo maior para as empresas e famílias pagar essa dívida toda, essa dívida contraída. Que na maior parte das vezes é uma dívida que não é produtiva. Assim, quando o Estado se endivida para pagar gasto corrente, não é uma dívida produtiva. Então, sim, o endividamento público maior é um fator que impacta a produtividade. O controle dos juros, não necessariamente, mas eu diria que o controle de juros longos é mais uma consequência decorrente do endividamento elevado, né? Aqui duas perguntas que surgiram, só um pouquinho, do Thiago aqui, ó. Você sabe como estão as tratativas na Europa em relação à utilização de energia nuclear? Ela não seria uma solução para o problema energético lá? Ela é uma solução, não é uma bala de prata e tudo energia nuclear, mas alguns países estão com uma visão muito mais positiva da energia nuclear. A própria França, que aumentou a vida útil de alguns reatores, concedeu novas licenças e autorizou o funcionamento com vida útil estendida. Mas realmente
A Alemanha é o caso mais emblemático de lobby contra e de rejeição da energia nuclear. Aí é um caso quase único na Europa. Mas sim que está havendo um renascimento da energia nuclear. Tanto é que o Japão está liderando isso também. Se olhar o Japão hoje, apesar de Fukushima, eles querem aumentar a energia nuclear nos próximos anos, nas próximas décadas. Aqui o do Victor. Vemos que as exportações caíram já há algum tempo, antes da guerra. Aumento do preço da energia? Acha que os países europeus estão no mesmo patamar? Isso é, a Alemanha só está com um custo de produção maior? Aí teria que analisar país por país, mas em princípio a Alemanha é o pior caso com relação ao custo de energia, como eu mostrei aqui nos gráficos. A questão da exportação ter caído já antes da guerra é verdade, para alguns itens acabou caindo até mais do que outros, automóveis foi um, mas o principal, no caso da Alemanha, é o aumento de importações também por conta dos combustíveis fósseis. Isso foi o grande fator que comprimiu o superávit comercial no ano de 2022. Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta. Pessoal, acho que é isso por hoje. Temos mais uma aqui, ó. Você que estuda, duas aqui, ó. Você que estuda a tese de urânio, a descoberta da fusão nuclear reduz ou aumenta a demanda por urânio? Muda por completo, na verdade, fusão nuclear, mas não tem muita coisa para acontecer. A fusão nuclear não está, digamos, num horizonte próximo de ser dominada e de ter a sua viabilização comercial. Então, tem muito tempo. Até lá, a tese de urânio já acabou, porque já talvez o ciclo já tenha passado, já tenha caído, já estejamos no outro ciclo de urânio. Mas só aproveitando que nessa semana, nas 2 últimas semanas, tivemos aí o golpe militar no Níger, na África, que é o 5º maior produtor de urânio do planeta, e alguns perguntaram se isso seria ruim para o urânio. Pelo contrário, é ótimo para o preço do urânio, porque é mais um grande produtor com instabilidade política e econômica e que pode minar a produção de urânio. Então, para quem está investido em urânio, não é um problema, mas é uma realidade do setor, porque os principais países produtores não são consumidores de urânio e muitos deles têm uma grande instabilidade política. Aqui da Fernanda. Tem um canal no YouTube que fez uma série de 3 vídeos de alemães indo embora da Alemanha, onde muitos foram para o Paraguai e estavam muito satisfeitos com a política de imigração da América. Pois é, altos impostos, é verdade. É verdade, é isso aí. Aqui tem mais uma pergunta que apareceu aqui só um pouquinho. Tese de urânio. O ideal da tese de urânio é investir diretamente pelo Marcelo Lopes, da L2 Capital, se bem que ali a barra de investimento mínimo é um pouco elevada, para muita gente é um impeditivo. ETF, eu teria cuidado, porque muitos ETFs tipo URA, tem várias empresas que nem são relacionadas a urânio, mineradoras de ouro, por exemplo, tá lá. Então, pode acabar surfando e se beneficiando, mas não é uma exposição apenas a urânio. Eu tenho preferido ações individuais e a principal segue sendo a CCJ, que, por sinal, está indo muito bem, está batendo aqui alta dos últimos, acho que da história até do último ciclo, aliás, deixa eu colocar aqui. Ó, a CCJ, exatamente, está no maior patamar de preço desde o último rally, que foi lá em 2011. Então foi uma ótima performance aí da Chemical. Agora, seguindo para a pergunta do Thiago. Minha última dúvida. Na minha primeira pergunta, você disse que o déficit fiscal não necessariamente tem relação com a taxa de juros. Mas caso o governo se endivide demais, os juros não terá que aumentar? Não, na verdade, o que eu quis dizer... Talvez eu tenha falado errado. O que eu quis dizer é que o déficit fiscal não necessariamente vai levar à inflação, porque depende de outros fatores, se geram ou não um aumento da massa monetária na economia. Mas, claro, se o déficit fiscal aumenta, isso sim tem relação com a taxa de juros. E se o endividamento aumentar demais, vai pressionar as taxas. Não tem mágica nisso. Então, só para corrigir, que bom que você explorou aqui mais a pergunta. Ficamos por aqui. Espero ter gostado de mais um Follow the Money ao vivo. Um bom resto de quarta-feira para vocês. Voltamos semana que vem. Ainda não temos o assunto final. E já antecipando que na quarta-feira mesmo, eu vou viajar para Turquia.
Vou ficar até o outro domingo, Turquia e Grécia. É o conteúdo que nós estamos preparando para um curso novo muito bacana. E a gente está, como vocês já acompanharam por aqui, eu fui para a Argentina, para Estados Unidos, Nova York, Califórnia, Vale do Silício, Washington. E agora o próximo destino é Istambul, Turquia e Atenas, na Grécia. Agora sim, fico por aqui. Uma boa noite para todos e até o nosso próximo Follow the Money. Valeu!